Olá, sou eu, a Maria Vamos continuar nossa leitura. Dessa vez vamos falar sobre Segundo Reis 23 e 24. Josias renova a aliança ante o Senhor. A purificação do templo e do culto. Profanado e derribado o altar de Betel. A celebração da Páscoa, a piedade de Josias, a morte de Josias, o reinado e deposição de Joacás, o reinado de Jeoaquim, o reinado de Joaquim, Nabucodonosor leva cativo a nobreza de Jerusalém, o reinado de Zedequias, a queda de Jerusalém. Segundo Reis 23. Então o rei ordenou a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém que se reunissem a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo apoiou essa aliança. E o rei mandou o sumo sacerdote Ilquias, ao sacerdote da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta, que tirassem o templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou a cinza deles a Betel. Porém, não, também destruiu o sacerdote que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas e a todo o exército do céu. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando-o para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Também derrubou a casa dos sodomitas, que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para os ídolos do bosque. E todos os sacerdotes os trouxeram da cidade de Judá, profanaram, profanou-o, profanou os altos em que os sacerdotes queimaram os incensos, desde Jeba até Berseba, e derrubou os altos que estavam à porta, junto à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que estava à esquerda daquele que entravam pela porta da cidade. Mas os sacerdotes do alto não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Imom, para que ninguém fizesse passar a seu filho, a sua filha, pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã, Meleque, o camareiro, que estava no recinto,
e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acaz, os quais o rei de Judá tinha feito, como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés nos dois átrios da casa do Senhor, e esmiuçados os tirou dali e lançou o pó dele sobre o ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam de frente de Jerusalém, à mão direita do monte de Macite, o qual edificara a Salomão, rei de Israel, Astarotes, a abominação dos Sidônios, e a Quemos, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, quebrou as estátuas, cortou os bosques e encheu o seu lugar com ossos de homem. Também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, com quem tinha feito Israel pecar, esse altar derrubou juntamente com o alto, queimando o alto em pó, o esmiuçou e quebrou todos os ídolos do bosque. E virando-se, Josias viu as sepulturas dos que estavam ali no monte e mandou tirar os ossos da sepultura e os queimou sobre aquele altar. Assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que profetizara o homem de Deus quando anunciou essas palavras. Então disse: que é esse monumento que vejo? E os homens da cidade disseram: é a sepultura dos homens de Deus que veio de Judá e anunciou essas coisas que fizeram contra esse altar em Betel. Eu disse: deixai o estar, ninguém mexa com esses ossos. Assim deixaram estar os seus ossos como os ossos dos profetas que vieram de Samaria. Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem a ira do Senhor. Ele fez conforme todos os altos que tinha feito em Betel. Ele sacrificou todos os sacerdotes do alto que havia ali sobre os altares e queimou ossos humanos sobre ele. Depois voltou a Jerusalém. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa no Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgavam a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no 18º do ano do rei Josias, essa Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que viram na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achar na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, conforme toda a lei de Moisés. Depois dele nunca se levantou outro tal.
Todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá, porque toda a provocação com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei essa cidade de Jerusalém que escolhi, como também a casa de que disse: estará ali o meu nome. Ora, o mais de todos os atos de Josias e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro de crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, filho do rei do Egito, contra o rei da Síria, e ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido. E seus servos num carro o levaram morto a Megido e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sepultura, e o povo da terra to, tomou a Jeoacás, filho de Josias, e ungiu rei, e fizeram-no rei em lugar de seu pai. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Amutal, filha de Jeremias de Líbina. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram os seus pais. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém, e a terra impôs pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco constituiu o rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias. Ele mudou o nome para Jeoiaquim, porém a Jeoacás tornou consigo, e foi para o Egito e morreu ali. E Jeoiaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém tributou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó. A cada segundo da sua avaliação, exigiu prata e ouro do povo da terra para dar ao faraó Neco. Tinha Jeoiaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zébida, filha de Pedaias de Ruma, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Segundo Reis 24, nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jeoiaquim, ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se rebelou contra ele. E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério dos seus servos, os profetas. E, na verdade, conforme o mandato do Senhor, assim sucedeu a Judá para o afastar da sua presença, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizeram, como também por causa do sangue dos inocentes que se derramou, pois encheu a Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, o mais dos atos de
Jeoiaquim e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? É, Jeoiaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo o quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém e era o nome da sua mãe Neusta, filha de Ionatã, de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram o seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade quando já os seus servos estavam sitiados. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais, o rei da Babilônia o tomou preso no ano 8º do seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e partiu todos os vasos de ouro que fizeram Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha falado. E transportou toda a Jerusalém, como também todos os príncipes todos os homens valorosos, 10.000 presos, e ao todo os artífices, ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim à Babilônia, como também a sua mãe, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais e os poderosos da terra, e levou preso a Jerusalém, a Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e artífices e ferreiro, até 1.000. E todos os homens destros na guerra. E esses o rei da Babilônia levou preso para a Babilônia. E o rei da Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, rei, em seu lugar. Ele mudou o nome para Zequedias. Tinha Zequedias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Hamutal, filha de Jeremias de Líbina. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoiaquim. Porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Obrigado mais uma vez e até a próxima.